Fui aplaudido pelo dono após salvar a empresa, mas fui demitido minutos depois sem explicação. O café da manhã daquela quinta-feira teve um gosto diferente. Era como se meu corpo soubesse, antes mesmo da minha mente, que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto observava a cidade despertar da janela do meu apartamento no Funcionários, um dos bairros mais charmosos de Belo Horizonte, senti aquele frio na barriga que antecede os grandes momentos. Meu nome é Tatiane, tenho 34 anos, e naquela manhã eu era apenas mais uma publicitária lutando para se destacar na selva corporativa da Design Plus, uma das agências mais disputadas da capital mineira. O prédio espelhado na Savassi, onde funcionavas, nosso escritório, refletia não apenas a luz do sol, mas também as ambições e frustrações de dezenas de profissionais como eu. Ajustei meu blazer preto, aquele que me dava confiança extra, e conferi pela última vez a apresentação que mudaria tudo. 3 meses de trabalho intenso, noites em claro, e litros de café haviam culminado naquele momento. A campanha, que desenvolvi para a multinacional TechFront, não era apenas mais um projeto. Era minha obra-prima, minha chance de provar meu valor. Vai dar tudo certo, murmurou Natália, minha melhor amiga na agência, enquanto me entregava mais uma xícara de café. Seu sorriso sincero contrastava com os olhares atravessados que recebia de Marcelo, meu colega da mesa ao lado. Desde que entramos juntos na empresa, há 2 anos, ele parecia determinado a transformar cada conquista minha em uma competição pessoal. O auditório estava lotado. Seu Álvaro, dono da agência, um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável, ocupava a primeira fileira junto com os executivos da TechFront. Minhas mãos suavam, mas minha voz não tremeu. Slide após slide, eu via os sorrisos se abrirem, as sobrancelhas se erguerem em aprovação. A apresentação fluía como uma dança bem ensaiada. Quando terminei, o silêncio durou apenas 2 segundos antes da explosão de aplausos. Seu Álvaro levantou-se primeiro, iniciando uma ovação que logo contaminou toda a sala. Excepcional, Tatiane, ele exclamou, com um entusiasmo que nunca havia demonstrado antes. É isso que precisávamos, para virar o jogo. Lágrimas escaparam dos meus olhos enquanto abraçava Natália. Pensei na minha família em Contagem, especialmente em minha mãe, que sempre dizia que eu tinha faro para a publicidade. Naquele momento, eu era invencível. Era reconhecida. O e-mail chegou às 11h47. Meus olhos percorreram a tela várias vezes tentando processar aquelas palavras que pareciam não fazer sentido. Você está desligada da empresa. Favor comparecer ao RH. A mensagem era tão fria quanto o ar-condicionado que soprava sobre minha nuca. Olhei ao redor, confusa. A mesa de Marcelo estava vazia. Ele havia saído logo após a apresentação, dizendo ter uma reunião importante. Natália estava em um briefing com um cliente. E eu? Eu estava sozinha, segurando meu crachá como se fosse a última âncora de realidade que me restava. No RH, a explicação foi mecânica, ensaiada. Reestruturação da empresa. Decisões estratégicas, nada pessoal. Mas como não ser pessoal quando minutos antes eu estava no topo do mundo? Como não ser pessoal quando minha apresentação acabara de garantir um contrato milionário para a empresa? Saí do prédio carregando uma caixa com meus pertences e um turbilhão de perguntas sem resposta. O sol da tarde castigava a avenida, Getúlio Vargas, e os prédios pareciam rir da minha ingenuidade. Havia algo podre naquela história. Algo que eu ainda não conseguia enxergar. Sentada em um café próximo, com as mãos tremendo ao redor de uma xícara que não conseguia beber, recebi uma mensagem de Natália. Não acredito no que fizeram com você. Precisamos conversar. Tem coisa errada acontecendo aqui. Olhei para o prédio da Design Plus uma última vez naquele dia. O reflexo do sol nos vidros agora parecia diferente. Não mais um brilho de promessa, mas um clarão ofuscante de traição. Eu ainda não sabia, mas aquele não era o fim da minha história. Era apenas o começo de uma transformação que eu nunca imaginei ser capaz de fazer. Os dias seguintes à minha demissão se arrastaram como uma ressaca sem fim. Eu alternava,
Entre estados de raiva e incredulidade, repassando mentalmente cada detalhe daquela manhã, procurando sinais que pudessem ter me alertado sobre o que estava por vir. O pior não era a demissão em si, era o silêncio ensurdecedor que a cercava. Natália me encontrou no Café Três Corações, nosso point habitual na Savassi. Seus olhos denunciavam noites mal dormidas, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o cappuccino. Tati, você precisa saber de tudo, ela começou, e seu tom me gelou por dentro. O Marcelo, ele tem feito reuniões secretas com o Álvaro há semanas, e não eram reuniões normais de trabalho. A história que se desenrolou nos próximos minutos me fez questionar tudo em que eu acreditava sobre lealdade profissional. Marcelo havia sistematicamente se aproximado da diretoria, plantando dúvidas sobre minha ética profissional. Mas o golpe final? Ele havia apresentado minha campanha como sendo sua própria criação, dias antes da apresentação oficial. Ele modificou alguns slides, mudou algumas palavras-chave, mas a essência era toda sua, Tati. Natália, continuou sua voz embargada. E o pior é que ele convenceu o Álvaro de que você estava prestes a levar o projeto para outra agência. O café em minha xícara esfriou intocado, enquanto memórias recentes ganhavam novo significado. As conversas sussurradas nos corredores, os olhares cúmplices entre Marcelo e a diretoria, até mesmo o sorriso satisfeito dele durante minha apresentação, tudo se encaixava em um quebra-cabeça perverso. Voltei para casa naquele dia com uma sensação de peso que se instalou em meu peito e não mais saiu. Meu apartamento, antes um refúgio acolhedor, tornou-se uma prisão de pensamentos obsessivos. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais denso. Comecei a evitar as ligações da minha mãe. Como explicar que sua filha, bem-sucedida, havia sido não apenas demitida, mas completamente sabotada? As semanas se transformaram em um borrão de noites insones e dias vazios. Eu observava a vida acontecendo lá fora, da minha janela no 10º andar, como se assistisse a um filme em mudo. O barulho da cidade chegava abafado, assim como minha própria voz interior, que antes era tão clara e determinada. Minha irmã mais nova, Débora, foi a primeira a perceber que algo estava muito errado. Ela apareceu sem avisar em um domingo, à tarde, trazendo pão de queijo da padaria que amávamos desde a infância em Contagem. Chega de se esconder, Tati, ela disse, abrindo as cortinas que eu mantinha fechadas há dias. Você não é a primeira pessoa a ser traída no trabalho, e não será a última. Mas você é forte demais para deixar isso te destruir. Foi então que as lágrimas, represadas por semanas de orgulho ferido, finalmente vieram. Chorei nos braços da minha irmã como não chorava desde a adolescência. Chorei pela traição, pela injustiça, pela vergonha, mas principalmente pela pessoa que eu havia me tornado. Alguém que baseava todo o seu valor em validação externa. Em meio ao turbilhão emocional, recebi uma mensagem de Ricardo, um ex-cliente, que sempre admirou o meu trabalho. Ele queria saber se eu toparia uma reunião para discutir alguns projetos freelance. Meu primeiro impulso foi recusar. Como confiar em alguém novamente? Como me expor a mais uma possível decepção? Mas foi Natália, que havia pedido demissão da Design Plus em solidariedade a mim, quem me deu a perspectiva necessária. Tati, lembra quando você desenvolveu aquela campanha para o projeto social no Vale do Jequitinhonha? Seus olhos brilhavam diferente. Você dizia que ali sim era publicidade com propósito. Talvez esse seja o momento de resgatar esse brilho. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade. Meus melhores trabalhos sempre foram aqueles que carregavam significado além do lucro. Enquanto fitava a cidade pela janela naquela noite, algo começou a mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, como uma cicatriz recente. Mas junto dela nasceu uma ideia. Uma ideia que começou pequena, como uma semente, mas que logo cresceria, para se tornar algo muito maior do que qualquer campanha que já havia criado. Peguei meu notebook, abri um documento em branco e digitei 2 palavras que mudariam meu futuro. Raiz criativa. Não sabia exatamente o que seria ainda,
mas sabia que seria diferente de tudo que o mercado publicitário de Belo Horizonte estava acostumado. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, comecei a esboçar um plano. A Tatiane, que havia sido traída e descartada, estava aos poucos dando lugar a uma nova versão de mim mesma. Uma que não precisaria mais jogar segundo as regras dos outros. Uma que criaria suas próprias regras. O sol nasceu encontrando-me ainda acordada, mas pela primeira vez em semanas, não era insônia que me mantinha desperta. Era propósito. A depressão ainda espreitava nas sombras, mas agora eu tinha algo mais forte. A certeza de que minha história não acabaria com uma demissão injusta. Ela estava, na verdade, apenas começando. A primeira reunião da Raiz Criativa aconteceu no meu apartamento, com post-its coloridos cobrindo uma parede inteira da sala. Natália estava sentada no chão, rabiscando ideias em seu iPad, enquanto eu andava de um lado para outro, gesticulando como se apresentasse para uma plateia invisível. O café cheirava forte, e a janela aberta deixava entrar a brisa típica das manhãs de Belo Horizonte. Uma agência diferente, eu repetia, parando em frente ao mural improvisado. Não quero só criar campanhas bonitas, Nath. Quero criar campanhas que façam diferença. Minha amiga sorriu, reconhecendo em minha voz uma energia que há semanas estava adormecida. Começamos pequeno, muito pequeno. Transformei meu escritório em casa em nosso primeiro espaço de trabalho. A mesa de jantar virou sala de reunião e meu notebook, nossa central de operações. Natália trouxe seu computador e sua experiência em design, mas mais importante, trouxe sua lealdade. Ela havia recusado 3 ofertas de emprego para embarcar nessa aventura comigo. Nossa primeira cliente foi Dona Maria, uma senhora que vendia quitandas no Mercado Central. Ela queria apenas um cartão de visitas e talvez uma página nesse tal de Instagram. Em outras épocas eu teria recusado um projeto tão pequeno. Mas algo havia mudado em mim. Vi nos olhos dela a mesma garra que estava tentando recuperar em mim mesma. Dona Maria, a senhora não precisa só de um cartão. Falei, depois de provar o melhor pão de queijo que já tinha comido. A senhora precisa contar sua história. E assim nasceu nossa primeira campanha real. Sabores que contam histórias. Uma série de posts que transformou as quitandas da Dona Maria em pequenas obras de arte, cada uma com uma história familiar por trás. O resultado foi além das nossas expectativas. Em menos de um mês, a banca dela no Mercado Central tinha fila. Outros comerciantes começaram a nos procurar. De repente, tínhamos uma carteira de clientes pequenos, mas apaixonados pelo que fazíamos. Foi Ricardo, nosso primeiro cliente corporativo, quem nos deu o empurrão que precisávamos. Diretor de marketing de uma empresa de tecnologia sustentável, ele havia acompanhado meu trabalho na Design Place e acreditava na nossa proposta diferenciada. Vocês têm algo único aqui, ele disse durante uma reunião em nosso escritório-apartamento. Não é só publicidade, é propósito. E o mercado está precisando disso. Saímos daquela reunião com nosso primeiro contrato grande e a certeza de que precisávamos expandir. A busca por um espaço próprio nos levou a um casarão antigo, no bairro de Santa Teresa. O lugar precisava de reforma, as paredes descascavam e o jardim estava um caos. Mas havia algo especial ali. No meio do quintal, um ipê amarelo majestoso se erguia, suas raízes fortes quebrando o concreto. Uma metáfora perfeita para o que queríamos construir. É aqui, falei para Natália, que me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. O aluguel consumiria boa parte de nossas economias, e a reforma seria outro desafio. Mas quando você encontra seu propósito, algumas decisões simplesmente fazem sentido. Transformamos o casarão em nosso QG com a ajuda de amigos e família. Minha irmã Débora, arquiteta, desenvolveu o projeto de reforma mantendo a essência histórica do lugar. Criamos espaços colaborativos, paredes que podiam ser rabiscadas e um jardim que virou nosso oásis criativo sob o ipê. Nossa equipe cresceu organicamente. Primeiro veio Pedro, um redator que havia pedido demissão da Design Place após descobrir a história da minha saída. Depois Marina, uma estrategista digital que compartilhava nossa visão de marketing com propósito.
Cada nova pessoa trazia não apenas habilidades, mas valores alinhados com o que estávamos construindo. Estabelecemos algumas regras fundamentais: transparência total nos processos, participação nos lucros para todos os funcionários e o direito de recusar projetos que não se alinhassem com nossos valores éticos. Parecia loucura para o mercado tradicional, mas para nós fazia todo sentido. O momento decisivo veio quando a ONG Minas Sustentável nos procurou. Eles precisavam de uma campanha para um projeto de recuperação de nascentes no interior do estado. O orçamento era apertado, mas a causa era exatamente o que sonhávamos. Mergulhamos de cabeça no projeto. Visitamos comunidades, ouvimos histórias, documentamos o trabalho dos voluntários. A campanha que criamos, Cada Gota Tem Uma História, não era apenas publicidade. Era documentário, era arte, era manifesto. A repercussão foi imediata. A campanha viralizou nas redes sociais, ganhou espaço na mídia tradicional e, mais importante, gerou resultados reais para a ONG. O número de voluntários triplicou e as doações aumentaram significativamente. Sentada no jardim da Raiz Criativa, sob o ipê amarelo que agora florescia, refleti sobre nossa jornada. Em 6 meses, havíamos construído algo que ia muito além de uma agência de publicidade. Criamos um espaço onde criatividade e ética caminhavam juntas, onde resultados eram medidos não apenas em números, mas em impacto social. Naquela tarde, recebi uma mensagem que fez meu coração parar por um segundo. Era de uma antiga colega da Design Place. Tati, você não vai acreditar no que está acontecendo por aqui. Anexo à mensagem, havia um link para uma matéria que mudaria, mais uma vez, o rumo da nossa história. Olhei para o ipê, suas flores amarelas dançando com o vento, e sorri. Às vezes, é preciso ser arrancada do solo para criar raízes mais fortes. E as nossas, agora eu sabia, eram profundas demais para serem abaladas. O link que recebi naquela tarde era para uma matéria do portal BH Publicidade. Escândalo na Design Plus. Acusações de plágio e assédio moral abalam uma das maiores agências de Minas. Minhas mãos tremiam enquanto lia, mas dessa vez não. Era de medo. Era de uma mistura de validação e tristeza pelo que poderia ter sido diferente. A reportagem detalhava uma série de denúncias trabalhistas contra a agência. Ex-funcionários haviam começado a falar, revelando um padrão de comportamento tóxico que ia muito além do meu caso. Marcelo era citado nominalmente em várias acusações de apropriação de trabalhos alheios. Não era só comigo, era um modus operandi. Tati, você precisa ver isso. Natália entrou correndo em minha sala, seu celular na mão. Era um post viral no LinkedIn. Uma ex-funcionária da Design Plus havia publicado prints de e-mails que provavam como Marcelo sistematicamente roubava ideias de sua equipe. Entre as evidências estava um e-mail dele para Álvaro, datado de 3 dias antes da minha demissão, assumindo a autoria da campanha da TechFront. O post terminava com uma frase que me atingiu como um soco. Quanto vale sua integridade? Para alguns na Design Plus, aparentemente tem preço. A publicação já tinha milhares de compartilhamentos e centenas de comentários, muitos de pessoas relatando experiências similares. Sentei-me sob o ipê do nosso jardim, tentando processar tudo. Pedro se juntou a mim, trazendo 2 cafés. Você vai se pronunciar? Ele perguntou, me entregando uma xícara. A pergunta pairou no ar como as flores amarelas que caíam suavemente ao nosso redor. Sabe, Pedro, comecei, após um gole demorado. Passei tanto tempo tentando provar meu valor que esqueci que algumas vezes o silêncio fala mais alto. Mas mal terminei a frase, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Tatiane? A voz do outro lado era familiar, mesmo depois de meses. Seu Álvaro. Precisamos conversar. É importante. Senti meu coração acelerar, mas minha voz saiu firme. Claro, seu Álvaro, mas dessa vez será no meu território. Na manhã seguinte, o antigo dono da Design Plus atravessou as portas da Raiz Criativa. Seu terno impecável contrastava com nossa decoração despojada, e seus olhos percorreram
O ambiente com uma mistura de surpresa e, seria possível, admiração. Natália fez questão de servir o café pessoalmente, seu olhar carregando 6 meses de palavras não ditas. O silêncio na sala era denso, quebrado apenas pelo tilintar da xícara quando Álvaro a pousou sobre a mesa. Você construiu algo impressionante aqui, ele começou, seu olhar evitando encontrar o meu. A Design Plus está... Bem, você deve ter visto as notícias. O Marcelo foi afastado ontem, depois que mais provas surgiram. A TechFront está ameaçando cancelar o contrato, e outros clientes estão seguindo o mesmo caminho. Fiz um gesto para que ele continuasse. Anos de experiência não haviam preparado Álvaro para este momento. Era visível em suas mãos inquietas, em seu olhar perdido. Eu vim pedir desculpas, Tatiane, e propor uma parceria. A Design Plus precisa de uma nova direção criativa, alguém com credibilidade no mercado. Alguém como você. O vento balançou as cortinas de nossa sala de reunião, trazendo o perfume das flores do ipê. Por um momento, imaginei como seria. Voltar triunfante, provar meu valor, ter a validação que tanto busquei. Mas algo havia mudado fundamentalmente em mim. Seu Álvaro, comecei, minha voz calma, mas firme. O senhor já parou para pensar por que a raiz criativa deu certo? Não foi só pelo trabalho que fazemos, mas pelo que representamos. Cada pessoa aqui sabe seu valor. Cada cliente nosso confia que faremos o certo, não o lucrativo. Levantei-me e caminhei até a janela, observando nossa equipe trabalhar no jardim. Marina conduzia um brainstorming sobre o IP, post-its coloridos decorando um quadro móvel. Pedro discutia animadamente, com outros redatores, provavelmente sobre o novo projeto da ONG. O que o senhor está oferecendo é tentador, mas seria trair tudo o que construímos aqui. Não posso, não quero, voltar a um ambiente onde o sucesso de uns depende do fracasso de outros. Mas e quanto à sua reputação? Não quer limpar seu nome? Álvaro perguntou, um último recurso em sua voz. Sorri, um sorriso tranquilo que surpreendeu a nós dois. Meu nome já está limpo, seu Álvaro. Não pelos escândalos da Design Plus, mas pelo trabalho que fazemos aqui. Nossa reputação não vem de prêmios ou contratos milionários, vem da diferença que fazemos na vida das pessoas. Naquele momento, como se para enfatizar minhas palavras, ouvimos uma comoção no jardim. A equipe comemorava. Acabávamos de ganhar a conta de um grande projeto de energia renovável, não pela nossa proposta comercial, mas pelo nosso histórico com a mina sustentável. Álvaro se levantou, derrotado, mas também, percebi, um pouco admirado. Você mudou, Tatiane, ele disse, caminhando para a saída. Não, seu Álvaro, respondi, acompanhando-o até a porta. Eu apenas me encontrei. Depois que ele saiu, fiquei parada no portão por um tempo, observando nossa placa. Raiz criativa, publicidade com propósito. No jardim, as flores do ipê continuavam caindo, cobrindo o chão com um tapete dourado. Algumas pessoas dizem que é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro caminho. Eu prefiro pensar que algumas sementes só brotam depois de uma grande tempestade. Um ano se passou, desde a visita de Álvaro. Era uma manhã de setembro em Belo Horizonte, e o ipê do nosso jardim florescia novamente. Sentada em nosso deck de madeira, recém-construído para acomodar as reuniões ao ar livre que viraram marca registrada da Raiz Criativa, eu folheava uma revista do mercado publicitário. Na capa, uma manchete chamou minha atenção. Design Plus. Fecha as portas após 25 anos. Não senti alegria nem tristeza com a notícia. Apenas uma estranha sensação de ciclo completo. Soube que Marcelo havia tentado abrir sua própria agência em São Paulo, mas sua reputação manchada o precedeu. Álvaro, pelo que fiquei sabendo, decidiu se aposentar antecipadamente. Café fresquinho? A voz de Natália me trouxe de volta ao presente. Ela não era mais apenas minha amiga e designer. Agora era sócia e diretora criativa da Raiz. Precisamos nos preparar para a reunião com a Minas Sustentável. Eles querem expandir o projeto das nascentes para todo o estado.
O projeto que nos colocou no mapa há 1 ano havia se transformado em algo muito maior. Nossa campanha Cada Gota Tem Uma História virou um movimento estadual de preservação ambiental. Escolas começaram a nos procurar para implementar programas de educação ambiental. E outras ONGs queriam replicar o modelo. Tati! Marina irrompeu pelo jardim, sua energia contagiante como sempre. A turma de publicidade da UFMG chegou para a visita. Era parte do nosso novo programa de mentoria. Abríamos as portas para estudantes conhecerem um modelo diferente de fazer publicidade. Observei o grupo de jovens entrando em nosso espaço, seus olhos brilhando com a mesma paixão que eu tinha no início da carreira. Entre eles, reconheci uma estagiária que havia trabalhado na Design Plus. Ela sorriu ao me ver e percebi que ali havia uma história que precisava ser contada. Vocês já devem ter aprendido sobre briefings, planejamento estratégico e métricas de conversão, comecei, enquanto todos se acomodavam no deck. Mas hoje quero falar sobre algo que nenhum professor vai ensinar. O poder de permanecer fiel a seus valores quando todo o sistema diz para você fazer o contrário. Contei minha história, não como uma tragédia, mas como um caso de transformação. Falei sobre a importância de construir relações verdadeiras, sobre como o sucesso não precisa vir às custas da ética, sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar nosso verdadeiro propósito. Mas como vocês conseguem competir com as grandes agências? Perguntou um dos estudantes. Não competimos, respondi sorrindo. Criamos nosso próprio caminho. Nossos clientes nos procuram não pelo tamanho da nossa estrutura, mas pela profundidade do nosso compromisso. Como que para ilustrar meu ponto, Pedro apareceu com uma notícia empolgante. Nossa campanha para uma cooperativa de agricultores familiares havia acabado de ganhar um prêmio internacional de impacto social. Não era um leão de Cannes, mas para nós significava muito mais. Após a visita dos estudantes, reuni nossa equipe, que agora contava com 20 pessoas, para um momento especial. Era hora de anunciar nossa maior conquista, a Raiz Criativa. Estava se tornando uma empresa B Corp, certificada por seu impacto social e ambiental positivo. Quando começamos, falei emocionada, éramos apenas 2 pessoas com um sonho de fazer publicidade diferente. Hoje somos uma família que está realmente mudando a forma como o mercado funciona. Naquela noite, organizamos um happy hour no jardim. Entre risos e histórias, observei cada rosto ali presente. Débora, minha irmã, agora cuidava de todos os projetos arquitetônicos da agência, transformando espaços físicos com o mesmo cuidado que dedicávamos às campanhas. Natália, sempre ao meu lado, havia se tornado uma referência em design sustentável. Pedro liderava um time de redatores que priorizava a verdade acima do sensacionalismo. Minha mãe, que veio de Contagem especialmente para a celebração, me abraçou com força. Filha, lembra quando você chorava dizendo que tinha perdido tudo? Olha só o que você construiu. Em meio à festa, recebi uma mensagem inesperada. Era da TechFront, a empresa cuja campanha havia desencadeado toda essa história. Eles queriam uma reunião. Não para uma campanha publicitária tradicional, mas para um projeto de responsabilidade social corporativa. Sentada em meu escritório mais tarde, depois que todos foram embora, abri a gaveta da minha mesa e peguei o antigo crachá da Design Please. Por muito tempo, ele representou uma ferida. Agora, era apenas um lembrete do caminho percorrido. Do jardim, vinha o perfume das flores do ipê. Em 1 ano, ele havia crescido mais forte, suas raízes se aprofundando no solo da mesma forma que nossos valores se fortaleceram com cada desafio. Algumas flores caíam, cobrindo o deck com um tapete dourado, mas eu sabia que no próximo ano elas voltariam, ainda mais abundantes. Peguei meu celular e tirei uma foto do crachá antigo contra o fundo das flores do ipê. Postei no Instagram da Raiz com uma legenda simples. Às vezes, precisamos ser podados para florescer mais forte. 1 ano de raiz criativa. Uma vida de aprendizados. Enquanto caminhava para casa naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não senti necessidade de olhar para trás. O prédio espelhado da Design Plus ainda estava lá, refletindo as luzes da cidade.
mas já não exercia nenhum poder sobre mim. Meu caminho agora era outro. Não mais em direção ao topo de uma estrutura corrupta, mas em direção a um horizonte de possibilidades éticas e transformadoras. Afinal, descobri que sucesso não é sobre subir às custas dos outros, mas sobre crescer de forma que permita que outros cresçam junto. E quanto àquela Tatiane que um dia chorou em um auditório após uma apresentação? Ela não estava perdida, estava apenas começando sua verdadeira história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Agora, para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder, ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.